Como é bom, né? Estarmos na casa do Senhor nessa noite para podermos exaltar o nome do Senhor e aprender Sua palavra, né? Já ouvimos louvores, testemunho do irmão e hoje, né, começamos o estudo sobre oração. E Lucas tinha pedido para mim começar e eu fui preparando, estudando e uma frase que eu comecei a pensar e meditar sobre, falar sobre oração. É gostoso nós termos as nossas experiências. E eu comecei a pensar, falei, qual que foi as minhas experiências na oração? Porque é muito bom a gente ouvir os outros contando testemunhos, mas é muito melhor a gente contar os nossos testemunhos, né? E nós, nesse mês, hoje eu vou iniciar falando sobre a oração de Jesus, ali o Pai Nosso. Depois Lucas e demais irmãos vão dar seguimento. E eu comecei a pensar no meu passado, do que eu já vivi. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E uma coisa, irmãos, nós que estamos aqui, nós não podemos viver como o mundo vive. Nós não podemos aceitar a ideia de que tudo está certo, que tudo está bom. Não, nós estamos nessa terra, mas nós somos cidadãos do céu. Nós não podemos negociar os nossos princípios, nós não podemos andar como o mundo anda. A Bíblia fala que nós somos luz e que nós somos sal. E eu comecei a lembrar do meu passado e pensando, quando a gente fala de oração, a partir do momento que a gente vai sair daqui desse templo, dessa igreja, a nossa vida continua. E lá fora nós temos que fazer a diferença. E quando eu fui para a igreja, a gente começa a aprender muitas coisas. A gente começa a ver muitas coisas, questionar, pensar. A gente ouve pessoas orando e nós queremos ter as nossas experiências. E eu também queria ter as minhas experiências. Eu me lembro que quando eu me converti, eu comecei a fazer teologia. Eu já contei algumas vezes já. E eu me lembro que numa sala de aula alguém falou que no monte, quando a gente orava, os gravetos acendiam. Eu achava aquilo uma loucura. Eu achava que aquilo não era verdade. Ainda cheguei a falar na sala de aula, na teologia. Eu falei para a pessoa, com todo respeito, não falei sendo mal educado, mas eu me lembro que eu falei para a pessoa assim, um senhor de idade. Hoje eu acho que se eu ver ele, eu nem lembro quem que é. Eu lembro vagamente da fisionomia dele, mas eu me lembro que eu falei assim, irmão, Deus tem mais o que fazer do que ficar acendendo graveto no meio do mato. Deus tem muitas coisas para fazer. O irmão não levou mal o que eu falei. Ele falou, irmão, ora, se você puder, vai lá orar, vai ter as suas experiências, Deus vai se revelar a você. E eu fui embora com aquilo na cabeça, pensando sobre aquilo. Eu falei, que coisa é essa? Eu falei, se existe algo, eu preciso conhecer. E eu me lembro que eu fui para o monte orar. E eu não sei se algum dos irmãos aqui já viram, ou se aqui tem alguém que foi com nós naquela época. Não tem, né? Quem estava na igreja com nós naquela época? Zé Benedito, o Elias, né? E eu me lembro, irmãos, que a gente foi para o monte ali do Galo orar. Mas eu não fui ali para provar, para afrontar. Eu me lembro que, como que eu posso dizer, na ingenuidade e na simplicidade, sem querer
tá ali com arrogância. Não tinha arrogância no meu coração, tinha curiosidade de querer conhecer algo que, se fosse verdade, eu queria experimentar. E eu me lembro que foi coisas que, às vezes você conversa com pessoas, é difícil alguém acreditar naquilo que a gente pode ver. Eu nunca mais vi. Se eu vi, foi 2 vezes no máximo, mas eu não vi mais. E foi uma experiência tremenda, através de oração, primeiramente com simplicidade. E eu comecei preparando os estudos e comecei a lembrar daquilo que eu já vi com Deus, presenciei com Deus, daquilo que Deus já se mostrou a mim. Hoje nós vivemos num mundo tão corrido, nós vivemos num mundo tão louco, num Brasil que está no meio de uma disputa política e tantas coisas, que às vezes a gente se esquece que a gente é crente, que a gente não é dessa terra, que existe um Deus que está no céu e que nós vamos para este lugar. E eu pensando sobre isso, sobre essas coisas que eu já vivi, eu me lembro, irmãos, uma vez eu estava no Bela Vista e tinha uma irmã lá, o nome dela Alice. A irmã estava cheia de enfermidade, a pele dela estava descolando, eu não sei se aquilo era alergia, eu não sei o que era aquilo, eu sei que ela estava toda assada. E eu me lembro que eu levantei numa segunda-feira, eu falei para ela assim, nós oramos, a Marisa orou junto comigo, ungimos ela, a irmã bem gordinha, fortinha, toda assada, e eu olhei para a irmã e eu falei assim para ela, irmã, você está curada em nome de Jesus. A irmã toda assada, não conseguia nem sentar direito, aquele mau cheiro não é que ela não podia nem tomar banho, tudo em carne viva. E eu sei que quando acabou o culto, que eu e a Marisa fomos embora, passou na minha cabeça, e se Deus não curasse a irmã? Eu falei, se passar os dias, e se Deus não curasse a irmã? Irmãos, são experiências que nós vamos, mas eu tinha certeza que era Deus falando comigo. Passou uma semana, começou a secar tudo, e a irmã foi curada. E outras coisas que eu comecei a pensar, e começou a me vir. Se eu fosse contar aqui tudo aquilo que eu já ouvi de Deus, das conversas que eu tive com Deus, de eu ouvir a voz de Deus, daquilo que Ele falou comigo, eu me lembro um dia que eu estava procurando serviço. Eu me lembro quando passou o ônibus na frente da Honda. É coisa de doido, irmãos. Quando a gente está começando a caminhar na fé. Eu me lembro que dentro do ônibus eu lembrei de um versículo, eu olhei para a Honda e falei assim, olhando para fora, cheio de gente dentro do ônibus, eu não estava nem aí. Eu olhei para a Honda e falei, Senhor, a tua palavra diz que todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Eu olhei para a Honda e falei, eu vou entrar aqui, o Senhor vai me colocar aqui. E fui para Campinas entregar currículo. Passou um tempo, eu me lembro que eu estava subindo as escadarias da Honda, no ano de 2007. Quando eu olhei para cima, que eu vi escrito Honda, o Senhor falou no meu coração, lembra daquele dia? Hoje cumpro essa promessa. Então são coisas que a gente ora e depois a gente muitas das vezes esquece daquilo que Deus fez. Também me lembro de uma noite orando dentro da Honda, questionando Deus, porque eu não tinha sido promovido para apoio, sendo que eu era mais velho no setor, mas eu não fazia parte da turma lá, que era dos mais chegados. E eu questionando Deus, eu falei, Senhor, meu dinheiro não é para prostituta, meu dinheiro não é para essa roda de escarnecedores, eu sou fiel na tua casa, e a vaga que era minha, está sendo dada para o outro que não tem nem metade do tempo que eu tenho, Senhor.
E eu me lembro quando eu ouvi uma voz que falou assim: você está aqui porque eu permiti, porque você pediu, mas o teu tempo aqui acabou. O teu tempo aqui acabou. Eu tenho outra coisa para você. 3 meses depois eu já não estava mais trabalhando na Honda. Então são coisas que a gente vai vivendo. Se eu fosse contar aqui, eu iria contar muitas coisas. Mas esse estudo serviu para mim me lembrar que eu não preciso contar experiências dos outros. Hoje nós estamos num culto de ensino e nós vamos começar a falar sobre oração. E oração é mais do que teoria. Oração é prática. Eu quero ler 2 passagens aqui, irmãos. A primeira se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 11. É a mesma oração. Nós vamos ler em Lucas, capítulo 11 e em Mateus, capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 11, verso 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Essa oração de Lucas, ele omite algumas coisas que em Mateus é mais completa, né? Lembrando que Lucas, ele é um compilado de ouvir coisas que não foram em louco, né? Ele colheu informações. Agora o texto de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9, diz assim: portanto vós orarei assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Esses textos que nós lemos, tanto de Lucas 11 como de Mateus capítulo 6, ele nos dá uma direção sobre oração. E eu quero falar nessa noite, né, um pouco que nós temos aqui para falar sobre o porquê orar. Além do porquê orar, como orar e o que orar, né? Dentro disso que o Senhor ele nos deixou. É interessante que quando em Lucas é dito, a Bíblia vai deixar claro que Jesus estava orando. E os seus discípulos, preocupados em saber orar corretamente, pedem para Jesus, para ele ensinar a orar. Às vezes, irmãos, nós estamos, muitas das vezes tem pessoas, a gente fala assim: olha, vamos ter uma reunião de oração. Tem pessoas que falam, ela ora 5 minutos, daqui a pouco ela para e ela já não tem mais o que orar. Hoje é um culto de ensinamento. Seria importante nós, como cidadão do céu, ter esse interesse de eu preciso aprender a orar, eu preciso ter as palavras para orar. Não é apenas repetição, mas se a Bíblia fala que nós somos sal da terra e luz do mundo, o inimigo ele batalha para que nós não venhamos a orar.
Se tem uma coisa que o inimigo teme, é a oração. E muitas das vezes nós, pela correria dos dias, corre com filho, com serviço, com tantas coisas. Às vezes, irmãos, nós ficamos ali rolando tela no celular, vendo vídeos e esquecemos da hora, e muitas das vezes para orar é uma dificuldade tremenda. É dessa maneira, com muita distração, que o inimigo tem feito a fé de muitas pessoas esfriar. Eu me incluo nisso também, né? Que não é fácil, mas é bom a gente parar e pensar como que está a nossa vida de oração. Precisamos de uma reflexão, porque os dias estão caminhando, cada vez mais nós estamos vendo o mundo caminhando para a destruição. O mundo, nós vemos hoje coisas que no passado nós vemos, não era tão abertamente. Hoje você tem que tomar cuidado com o que você fala, tem que tomar cuidado que você pode ser processado. Hoje, quem não deveria ter direito, tem direito. Então, o mundo está cada vez caminhando para uma situação onde jaz o maligno, né? Bom, por que orar? O versículo 13 de Mateus vai dizer algumas palavras, nós vamos começar por aqui. Mateus capítulo 6, o verso 13, diz assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós vamos falar algumas coisas aqui para entendermos. Primeiramente, sobre o reino de Deus. O reino de Deus, ele é a base de tudo. Nós estamos vendo hoje, patente, né? Estamos vendo aí o Donald Trump taxando o mundo inteiro. Muita gente não aceita. Mas nós vamos vendo nações que correm para poder fazer um acordo, porque os Estados Unidos é a maior economia do planeta, é a maior nação, é um império, né? É um império moderno. Hoje outras nações estão chegando próximo, mas ainda continua sendo a bola da vez. E você vê até nações desenvolvidas, reuniões que são feitas, acordos que esse homem tem conseguido fazer, e o que isso tem afetado a vida das pessoas. E eu estava vendo esses tempos atrás, estava tendo um mundial de futebol. Eu estava em casa, eu nem sei que partida que era alguma partida de algum clube brasileiro. E eu estava olhando, não sei se era do Brasil, algum time. Eu sei que o Trump estava lá num jogo. E eu sei que quando a câmera focalizou assim, os par de snipers em cima dos telhados, dos prédios, homens com armas, e o locutor falava assim: aqui não dá para brincar não, aqui o negócio é muito sério. Se alguém quiser alguma gracinha aqui, o negócio fica muito feio. Eu comecei a pensar, como é que seria você ter uma audiência com esse homem? Como que você poderia chegar diante de Donald Trump, o presidente da maior economia do mundo? Quem que tem acesso a esse homem? Ele é um reino. Muitas pessoas gostariam. A Bíblia não há. Um documentário que eu vi diz que ele tem uma mansão nos Estados Unidos, em Mar-a-Lago, num lugar lá. Diz que ele só reúne bilionários para estar na casa dele, na mansão dele. Diz que é um lugar onde tem uma praia particular. E
ele já era um homem de quase 80 anos. E eu comecei a pensar sobre a grandeza desse homem. E ao mesmo tempo que eu comecei a pensar sobre a grandeza desse homem, da influência desse homem, nós lemos na palavra de Deus, quando nós queremos saber o porquê eu tenho que orar, Jesus fala assim: porque teu é o reino. Ou seja, existe um Jesus que tem um reino, e esse reino eu posso marcar uma audiência para mim falar com ele. Às vezes eu estou falando aqui de Donald Trump, mas quem é Donald Trump na fila do pão perto de Jesus? Glória a Deus, aleluia. Quem é Donald Trump? Aquele diante daquele que sabe cada estrela pelo seu nome. Glória a Deus, aleluia. Aquele que é fora da criação, que é o Criador, que fez todas as constelações, que fez todas as coisas. Muitas das vezes as pessoas podem ficam entusiasmadas quando recebem um autógrafo do Neymar. Eu me lembro, irmãos, eu não sei mexer muito com a internet, mas eu me lembro, não sei se era assessor, mas teve uma época que eu comecei a mexer com o Twitter, e o Mourão respondeu para mim. Eu falei para a Maria, eu não sei se era ele ou se era um assessor, mas eu fiquei tão feliz quando o general Mourão respondeu para mim. Aí depois eu fiquei falando, ai que besta que eu sou, né? O Mourão respondeu para mim, eu fiquei feliz. Às vezes nós temos isso, né? Mas é um ser humano. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus ele tem um reino. Abra comigo a sua Bíblia. Vou ler pedir para os irmãos ler alguns textos. Orar é ter uma audiência privada com aquele que se assenta no trono. Hebreus capítulo 4, alguém acha para mim aí, Hebreus capítulo 4, verso 16. Outro deixa aberto em Efésios capítulo 2, o verso 6. Quem achou Hebreus capítulo 4, verso 16, pode ler. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. É ter essa audiência, irmãos. Como eu disse para os irmãos, quando eu fui para o monte orar, eu não fui com arrogância. Eu não fui lá porque eu tinha falado na teologia que eu achava que Deus tinha mais o que fazer do que ficar acendendo graveto no meio do mato. Mas eu fui lá com humildade. Falei, Senhor, porque a Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus ele não está ali para te dar um corretivo, não, Ele está vendo se há progresso, se há sinceridade, se há interesse realmente de você buscá-lo. E à medida que você vai buscando, Ele vai se deixando se encontrar. Um Deus criador de todas as coisas, mas Ele conhece você pelo teu nome. Ele sabe onde você mora, Ele sabe o teu CPF, Ele sabe dos teus gostos, Ele sabe dos seus dilemas, Ele sabe das suas crises, das suas dificuldades. Mas o que Ele quer, muitas das vezes, não é aquilo que nós queremos, desejamos, mas pedimos. E muitas das vezes Deus até permite acontecer, como eu disse no caso de trabalhar na Honda. Deus permitiu, não era desejo dele. Depois Ele falou para mim: você está aqui porque era teu desejo, eu permiti o teu desejo, mas agora essa porta fechou. Eu me lembro, irmãos, que teve uma época que eu caminhava uma época difícil na minha vida,
serviço, ganhando pouco, uma dificuldade, e a Marisa não podia trabalhar por causa do Mateus, né, em casa, criança com deficiência. E eu me lembro que o meu coração tinha um desejo de trabalhar na igreja. Eu queria trabalhar de tempo integral na igreja. E eu me lembro que eu fiz uma oração caminhando no Vila Flora. Eu orando no Vila Flora e caminhando, eu falei: Senhor, deixa eu trabalhar na tua obra, Senhor. Deixa eu saber como que é. Deixa eu ajudar o campo, Senhor. E eu me lembro que a gente foi dirigir o Amanda 2. Um dia o pastor Oséias me chamou, né? Você vai tomar conta das construções no campo. Eu fiquei muito feliz com aquilo. Eu falei: olha, Deus, Ele responde as orações. E interessante que o tempo passou, só que as coisas não eram do jeito que eu esperava. Eu falei: Senhor, mas essa parte o Senhor não me contou que era desse jeito. Eu pensei que era tudo uma maravilha. Eu pensei que ia ser desse jeito, que eu ia ajudar as congregações. Eu não pensei que tinha essas outras coisas por meio. Mas Deus permitiu aquilo que eu pedi, aconteceu, né? Então a oração, muitas das vezes, não vai ser da maneira que você quer, mas é da maneira que Deus quer. Eu preciso entender isso, porque Deus, Ele tem um reino, e Ele sabe de todas as coisas. Nós estamos aqui, para Deus não tem passado, presente e futuro. Nós, como seres humanos, nós estamos dentro do tempo cronológico. Nós não conseguimos ver o que vai acontecer no futuro. Deus já sabe de todas as coisas. Deus, Ele olha do alto céu, fora da sua criação. Ele é o sendo o Criador, e Ele te contempla aqui nessa. Ele te amou desde o ventre das tuas mãos, da tua mãe. É difícil para nós, seres humanos, entender isso. É difícil para... Como que Deus já sabe de todas as coisas? Ele é Deus, Ele é soberano. O que eu preciso é responder a Ele. A primeira palavra que eu quero que, se você não lembrar de nada do que eu falar nessa noite, que você lembra: Deus se agrada daquele que chega diante dele com simplicidade, sendo verdadeiro. Deus não está preocupado com uma grande oratória. Deus não precisa ser bajulado. Deus não precisa de ninguém puxando, não vou nem falar a palavra. Deus não precisa de pessoas dessa maneira. Deus precisa que alguém que chegue nele: olha, Senhor, eu estou... A Bíblia vai falar de uma situação dessa. A Bíblia vai dizer que quando chega, Jesus contando a parábola, ele diz que chega diante do templo dois homens, um pecador e um fariseu. O fariseu olha e fala assim: olha, eu não sou como esse pecador, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou esmola, eu faço isso, faço aquilo. E o outro, a Bíblia diz que nem ousava levantar os olhos ao céu, mas somente batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim que sou pecador. E o próprio Jesus diz assim, que este desceu justificado. É a graça, é a misericórdia. Então, quando você dobrar o seu joelho, reconheça a tua pequenez. Fala: Senhor, eu fui na tua casa, Senhor, me ensina a orar. E naquela noite o pastor falou que a primeira coisa que eu preciso é ser verdadeiro, é ser sincero, que o Senhor é maior do que Donald Trump, o Senhor é maior de todas as pessoas, o Senhor tem um reino, o Senhor é a pessoa principal, e mesmo o Senhor sendo o Senhor soberano, Criador, o Senhor me conhece, e nesse mundo finito, diante das minhas dificuldades, tenha misericórdia, me ajude a caminhar, me dê esclarecimento. Reino, orar é poder se assentar ao lado daquele que tem toda a autoridade do reino para falar-lhe em particular. Alguém achou aí Efésios 2, verso 6? Se alguém achou, pode ler.
e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu não sei, irmão, se você já fez isso. Isso é bom de vez em quando a gente fazer. Faz tempo que eu não faço, mas eu já fiz algumas vezes. Eu me lembro quando eu estava viajava, andava bastante quando eu estava trabalhando na igreja. Problema, muitas das vezes eu estava em conflito. Quando eu disse para os irmãos que eu pedi para trabalhar na igreja, para mim, a obra do Senhor, ela é algo que não tem como separar. Não tem como separar, nem nós. Não tem como você ser empresário de dia e ser pastor à noite. Não tem como você ser um profissional no seu serviço e lá você vive uma vida mentirosa, você engana as pessoas, mas de noite eu sou crente, coloco o terno e estou na igreja. Não existe isso. É claro que nós como cristãos, Jesus, quando ele vai orar em João 17, ele vai dizer que pede para nos livrar do mal, mas ele não nos pede para nos tirar do mundo. Nós vamos conviver com pessoas. O que eu não posso é me sentir confortável na roda dos escarnecedores. Eu não posso me assemelhar a essas pessoas, mas eu vou ter contato com essas pessoas. Eu preciso estar, eu vou estar no mundo, e é no mundo que eu tenho que ser sal e que eu tenho que ser luz. Eu não sei se você está me compreendendo nessa noite. Nós, como cristãos, quando eu estava falando que eu estava nessas viagens, por conflitos interiores, é porque eu não aceitava isso, de olhar às vezes um comportamento dentro da igreja de uma pessoa, o céu descia, a alma se convertia, a coisa mais maravilhosa acontecendo, mas durante o dia tirando direitos de funcionário, esbanjando o dinheiro da igreja, aquilo não entrava em parafuso. E quantas vezes eu fui parar no UPA 2 vezes, com crise de ansiedade, Marisa lembra disso, tive desmaio na aula de escola dominical no Campo Belo, fui parar no UPA 2 vezes com crise de ansiedade, porque eu não compreendia. Falei, como que pode o céu descer, a alma se render, as coisas acontecer, uma vida dupla? Quando eu ia para viajar, eu falava, Senhor, senta aqui, Senhor, fala comigo, Senhor, eu estou pecando, Senhor, eu estou pecando por estar dessa maneira, eu estou errado por pensar dessa maneira, Senhor, eu vou andar tanto tempo, depois eu vou morrer na praia, ainda meu nome, eu vou ser ainda considerado como alguém que está se levantando contra o ungido, Senhor, eu serei alguém, eu não vou entrar no teu reino. Quantas vezes eu tive essa conversa com o Senhor? Talvez a tua dificuldade seja outra, mas você já pegou a cadeira e pôs ali e falou assim, a minha avó falava sempre isso, minha afinada avó, ela colocava a cadeira assim e falava, senta aqui, vamos conversar. Você já chamou Jesus para fazer isso? Às vezes nas suas dificuldades, o versículo que nós acabamos de ler em Efésios capítulo 2, verso 6, diz assim, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se assentar com aquele que tem o reino, porque muitas das vezes no nosso dia a dia, na nossa correria, nós queremos resolver as coisas e nós não reservamos um tempo para Ele, e o essencial é Ele. O nosso pensamento tem que ser levado cativo a Ele. Eu tenho que lutar contra essa razão. Não, eu vou resolver do meu jeito, eu vou dar um jeitinho. Não, primeiramente eu vou colocar para Ele.
as minhas petições, as minhas angústias, as minhas necessidades serão colocadas a Ele, porque nós somos bombardeados durante o dia, seja por marido, por esposa, é pelo jornal, é pela internet, é tantas vozes te bombardeando. Irmão, a própria Bíblia diz: fecha a tua porta, entra no teu quarto, reserva um tempo. Não vou pedir nada agora, não vou pedir, eu vou falar com Ele, eu vou começar com a adoração. Muitas das vezes nós não fazemos isso na correria. Ir para a igreja se torna algo automático, e nós vamos nos afundando, e nós vamos adoecendo, porque nós não vamos cultivando uma vida verdadeira com o Senhor. Mais do que apenas falar com Deus nossas necessidades, o Senhor, Ele quer comunicar os seus mistérios conosco. Vamos ler? Alguém abre aí, para não ficar só o Lucas lendo, outros irmãos podem ler também. Alguém abre aí, Salmo 25, um outro irmão deixa preparado Mateus 13, 11, e outro irmão abre em 1 Coríntios capítulo 4, verso 1. Lembrando que nós estamos falando sobre a oração do Pai Nosso, e nós estamos falando com Deus que tem um reino, que é Senhor desse reino, e que nesse reino, através de nós buscarmos a Ele em oração, Ele pode nos revelar os seus mistérios também. Quem achou Salmo 25, verso 14, pode ler. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Ele mostra a sua aliança. Ele lhes mostrará a sua aliança. Amém. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Quem achou Mateus 13, verso 11, pode ler. Alguém? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Amém. Quem é o vocês? É os discípulos, aqueles que oram. E o que Jesus está falando? Que a este é dado o conhecimento dos mistérios do reino, ou seja, ao homem espiritual. Ou seja, irmãos, a nossa luta não é contra carne e contra sangue. Às vezes, nós, pelas dificuldades dos dias, nós vamos deixando práticas que não poderiam ser deixadas. Isso eu me incluo. Eu me lembro, há muito tempo atrás, eu me lembro quando eu estava fazendo as campanhas de madrugada de oração, e eu comecei a ler sobre o cerco de Jericó, que 7 vezes rodeou a cidade, 6 vezes, e depois no último dia 7 vezes. E eu me lembro que quando eu estava orando ao Senhor, e eu orava para Deus salvar a minha rua. Olha, você está orando para Deus salvar a sua rua? Às vezes tem pessoa que nem lembra mais do vizinho, nem conhece o vizinho. E eu orando para Deus salvar a minha rua. Eu falei, mas eu preciso fazer alguma coisa para Deus salvar o meu bairro. E aí eu lendo esses versículos, o Senhor falou no meu coração assim: ué, mas aquele povo não rodeou Jericó? Rodeia seu bairro. Ah, irmão, eu saía marchando ali em volta do quarteirão ali, ó. Acho que isso era antes de eu casar ainda. Eu saí em volta ali, Senhor, salva o meu bairro, Senhor. Salva. Eu ainda li aqui o livro Heróis da Fé, né? Que aqueles homens davam almas, cheios do fervor. E eu, Senhor, salva meus vizinhos, Senhor, salva esse bairro. Quanto tempo faz que nós não fazemos isso? Que eu não faço isso? Que você não faz isso? Né? Orar pelos vizinhos. Às vezes a pessoa briga com o vizinho.
Esses dias falaram aqui, né? Foi o Lucas que falou, né? Se um vizinho não gosta de você, complicado, mas pode acontecer. Agora, se todo mundo do bairro não gosta de você, o vizinho, o problema não é os vizinhos, é você, né? Quando o Lucas estava falando, eu lembrei da minha irmã. Ninguém gosta da minha irmã lá onde ela mora. Todo mundo. Por quê? Porque a bicha é ruim mesmo. É minha irmã, infelizmente, mas é complicado, né? E como que a gente vai ganhar pessoas que a gente não tem acesso, sendo que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo? Quem achou aí também 1 Coríntios capítulo 4, verso 1, pode ler. 1 Coríntios 4, verso 1. Que os homens se considerem como ministros de Cristo e administradores do mistério de Deus. Amém. Que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus, né? Então, ou seja, Deus, Ele revela os seus mistérios, mas para isso eu preciso orar. Às vezes a pessoa fala, eu não estou entendendo a palavra de Deus, eu não estou entendendo certas coisas, porque muitas das vezes, irmãos, nós dobramos os nossos joelhos apenas para pedir. E a principal finalidade de quando nós dobrarmos o joelho, claro que é pedir sim também, mas primeiramente é adorar, é falar. Oração não é um monólogo, oração eu falo e eu espero e Deus fala também. Você consegue ouvir a voz de Deus? Irmãos, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Se você não está conseguindo ouvir a voz de Deus, existe alguma coisa. Você precisa com sinceridade buscá-lo. Eu me lembro, eu coloquei essas coisas tudo em prática quando eu me converti. Eu me lembro que eu estava numa aula de teologia e o professor falou assim, quando você não entender um versículo, o Espírito Santo vai te ensinar, porque esse livro, ele é vivo, ele é a boca de Deus. Esse é um livro aonde o Espírito Santo te ajuda a entender. E um dia eu estava em casa preparando um sermão, e eu cheguei naquela passagem aonde Pedro, Jesus vai mandar ele jogar lá pescar, e ele pega uma moeda. E eu comecei a ler esse texto. E depois você lê, se eu não me engano, é Mateus 17. Acho que é Mateus 17. Se você ler o texto, pode ler depois, só, parece uma conversa de doido. Pode ler lá para você ver. Você lê o texto, parece conversa de doido se você ler o texto. Pedro chega em casa, bravo, e aí Jesus pergunta para ele, de quem cobram os impostos dos reis da terra? Dos filhos ou dos alheios? Pedro fala dos alheios. Jesus fala, então estão livres os filhos. Mas é tudo sem contexto. Você não vê uma coisa ali. Aí Jesus olha para Pedro e fala, para não escandalizarmos, vai até o mar e vai subir um peixe. O primeiro peixe vai ter uma moeda. Dá por mim e por ti. Eu li esse texto, irmão. Imagina alguém que não tem teologia, é novo convertido e lê um texto desse. Não entendi nada. Eu falei, mas eu quero entender esse texto. E aí eu lembrei que o irmão falou lá. O irmão falou assim, ó, o Espírito Santo te ensina se você pedir. Eu peguei, abri o texto assim, eu estava lá, falei, vou fazer um teste agora. Eu falei, Senhor, eu queria entender esse texto, Senhor. Eu não estou entendendo. O Senhor me ajuda a entender esse texto, Senhor? Não tinha internet, irmão. 2000 tinha, mas era uma coisa muito mais bem fraquinha. Não tinha essas explicações, um monte de estudo. Era tudo no caderno, no enciclopédia. E eu, Senhor, me ensina isso aqui, me ajuda. Irmão, eu ouvi quando falou assim,
Jesus é filho de quem? Jesus é filho de Deus, filho de Maria. Então ele é herdeiro do trono? É, ele é herdeiro do trono. Olha, eu conversando sozinho no meu quarto. Sozinho não, Deus me ensinando. Então, se ele fosse pego, ele seria morto, porque ele era herdeiro. O Espírito Santo foi me ensinando. Irmãos, eu fiz um estudo sobre isso, preguei sobre isso. Passou uns 5, 6 anos. Um dia eu estava vendo na internet, pastor Gesiel Gomes prega essa mensagem. Pode procurar na internet que tem. Pastor Gesiel Gomes prega do jeitinho. Eu não copiei dele não, tá? Porque tem gente que copia. Eu fiquei maravilhado quando eu achei a mensagem do pastor Gesiel Gomes. Eu até chorei. Porque do jeitinho que ele prega, foi do jeito que eu ouvi lá no meu quarto. Às vezes nós vivemos num mundo corrido e nós não paramos para pensar que esse é um Deus verdadeiro, que Ele é vivo e Ele fala conosco, Ele tem um reino preparado e Ele vai vir buscar. Ele vai vir buscar aquele que acredita. Às vezes você sai daqui bombardeado de dificuldade, lá na sua casa, muitas vezes as pessoas te humilham, não acreditam em você, as pessoas zombam de você, mas existe um Deus que olha para a tua vida, Ele tem um reino e você é importante para Ele. Glória a Deus, aleluia. É Deus de poder e de glória. Precisamos dessas audiências, irmãos, íntimas, com o Rei, com o Espírito Santo, né? Então, na oração, quando Jesus está ensinando ali em Mateus 6, ele fala, porque teu é o reino, mas ele não fala só o reino, ele fala, teu é o poder, né? Poder. A segunda razão que nós deveríamos orar é porque aquele que ouve a tua oração, ele tem todo o poder. Glória a Deus, aleluia. Diante dessa realidade, não orar, irmão, parece tolice, né? Não orar. Alguém abre aí, Isaías 40. Eu vou falar alguns versículos, irmãos, cada um acha um. Isaías 40, verso 26. Outro, deixa aberto em Jeremias capítulo 10, verso 6 e o verso 12, e Jeremias 27, verso 5, e Jeremias, capítulo 32, verso 17, né? Quem achou Isaías 40, verso 26, pode ler. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do céu, do seu exército celestial, e todas chama pelo nome. Tão grande é o teu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Amém. Olha, irmãos, esse versículo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? É uma pergunta. Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e todas chama pelo nome. Você sabia, irmãos, que tem mais estrela no céu do que areia na praia de todos os mares da terra? E olha que tem praia. E tem mais estrelas no céu do que cada grão de areia que há em todas as praias de todos os mares da terra. E Deus conhece cada uma e chama pelo nome. Quem achou Jeremias 10, versos 6
e 12, pode ler. Hoje é culto de ensino, irmãos, para ler mesmo, né? Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, o teu nome. Verso 12. Pode ler os dois, ô Silvio. Ele fez a terra com o seu poder, ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e com a sua inteligência. Estendeu os céus. Amém. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. E o verso 12: mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder. Ou seja, não foi Big Bang, não é obra do acaso. Esse versículo está dizendo que foi Deus que fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Esse é o poder do nosso Deus, né? Quem achou Jeremias 27, verso 5, pode ler. E depois alguém deixa preparado Jeremias 32, 17. Quem achou pode ler. Jeremias 27, 5. Eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem eu quiser. Amém. Outro lê Jeremias 32, 17. Pode ler. Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder, com o teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma? Amém. Olha, irmãos, vários versículos que nós lemos aqui sobre o poder de Deus. E esses versículos falam comparando sobre a criação. Se Deus fez todas as coisas, será que Deus não pode agir na sua vida? Deus não pode mudar a sua história? Deus não pode fazer algo por você? Deus pode fazer, né? É que às vezes nós diminuímos Deus, e Deus não tem como ser diminuído. Quando nós dobrarmos o nosso joelho para orar, nós temos que ter essas coisas aqui em mente. Irmãos, eu preparei 28 folhas, eu não saí da primeira, e o horário nosso já foi. Tem muita coisa aqui que, se a gente for falar sobre Deus, sobre a sua grandeza, não tem como. Mas eu creio que só essas coisas que nós estamos falando aqui já é suficiente. Quando você dobrar o seu joelho para quando você dobrar o seu joelho para orar, você já saber que você e Deus é maioria. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Às vezes as pessoas acham que nós estamos no mundo, e devido às coisas que nós estamos vendo, eu imagino que algumas pessoas, quando dobram o joelho, eles acham que Deus, ele é que nem está no carnaval, que o diabo está dando bicudo em Jesus, né? Que Jesus é um fracote, e que, ou se fosse uma partida de futebol, o jogo está 0-0, já é quase 50 do segundo tempo, e Jesus está quase para perder, e ele vai marcar um gol na prorrogação, quase que ele perdeu. Muitas pessoas acham que é assim, e não é dessa maneira, irmão. Deus está no controle. A Bíblia diz que a serpente já foi esmagada debaixo dos pés do nosso Senhor, que não tem 45 do segundo tempo, que não é um Deus fracote que está quase perdendo a queda de braço para Satanás, não. A serpente já foi destruída, a sentença dela já está dada.
tudo está no controle do Senhor. Ele pode fazer. Às vezes nós não entendemos os processos que Deus está nos ensinando, mas tudo que Deus faz é bom. O que nós precisamos é compreender. Ele tem todo o poder. Se Ele quiser, como aquele leproso, ele chegou diante do Senhor, aquele leproso lá em Mateus 8 falou assim: se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, é só uma palavra. O Senhor falou assim: eu quero ser limpo. Se Ele quiser, irmão, se Ele quiser, aquele teu filho volta para a igreja, aquela doença sai, aquele emprego, aquela porta de emprego abre, aquela situação acontece. Mas se Ele não quiser, não vai acontecer, e por causa disso você vai deixar de adorar. O teu nome já está escrito no livro da vida. Ele já fez o que você não poderia fazer. Tem motivo para você sempre glorificar ao Senhor. Ele tem o poder. O que eu preciso é entender. Muitas das vezes nós queremos, Deus faz a minha vontade. Muitas das vezes nós agimos como crianças birrentas. Mas se não for desse jeito, eu não quero. Quem somos nós, irmãos? Quem é o vaso para dizer para o oleiro? Eu aprendi isso naquela noite, quando eu estava lá orando lá na Honda. Senhor, meu dinheiro não é para prostituta. Esses caras aqui, tudo larga a esposa em casa e vai tudo lá para, Senhor, essa vaga é minha. E Senhor, eu sou fiel à tua casa. Senhor, eu precisava desse complemento. Estou com criança doente. Irmão, eu me lembro, eu escutei um estrondo assim, eu lembro como se fosse hoje, eu escutei uns 3 horas da manhã, eu trabalhava no terceiro turno, escutei um estrondo assim, tudo apagado, só vi aquela luz, eu não tive coragem de olhar. E eu fiquei lá, eu falei: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu me lembro quando eu escutei aquela voz falando: quem és tu que me questionas? Quem és tu que me questionas? Eu sei o teu passado, o teu futuro, para onde você vai, e digo para você que o teu tempo aqui acabou. Não é isso que eu tenho para você. 3 meses já não estava mais lá. Às vezes nós queremos agir como crianças birrentas. Por que eu, Senhor? Por quê? Irmãos, é um privilégio nós estarmos aqui. Você sabia que tem muitas pessoas que gostariam de estar aqui no teu lugar, ouvindo essas palavras? Teriam nações, pessoas que estariam aqui se degustando com essa palavra, pessoas que gostariam de estar aqui no teu lugar, pessoas que estão lá na UTI, deitadas lá em coma, que gostariam de estar aqui. Eu me lembro um dia, eu fui visitar a Mari, faz tempo isso, lá na Unicamp, no meio dos cancerosos, aquele montinho de osso em cima da cama lá, eu e o Reginaldo oramos e tal. Deus falou que não ia morrer, que ia curar. Eu me lembro quando eu saí da porta do quarto lá do Caísme, quando eu olhei assim, irmãos, um monte de cabeça assim, nas portas, porque alguém falou que tinha um pastor ali. Eu tive que entrar em todos aqueles quartos lá para orar. E eu me lembro quando eu saí para orar, o Espírito Santo falou assim: aqui ninguém quer fazer faculdade, aqui ninguém quer comprar carro novo, aqui ninguém está querendo falar da vida de ninguém, eles querem viver, eles querem uma nova oportunidade. Você tem vida, irmão. Você vai deitar essa noite, você vai dormir, amanhã você vai levantar, você vai viver, você vai sair para a vida. Glorifica ao Senhor. Deus tem te dado essa oportunidade. Vamos estar nos colocando em pé. Que essa palavra possa ficar guardada no seu coração. Que você saia daqui com o seu coração ardente, como Moisés, que saiu da presença de Deus ali, com o rosto pegando fogo, brilhando. Que as pessoas amanhã, hora que te encontrar, vejam o teu rosto brilhando, refletindo a glória
possa transmitir essa palavra. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Como é bom, Senhor, aprender sobre o teu reino, sobre o teu poder, sobre a tua glória, Senhor, sobre a eternidade. Senhor, seja conosco, nos abençoa, abençoa esse povo, Senhor, essa igreja, o teu nome seja glorificado, em tudo te louvamos. Abençoa que essa palavra possa encontrar guarida em cada coração, e que possamos perseverar na oração, Senhor, em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, amém. Deus abençoe os irmãos, eu agradeço a oportunidade.